Olá, muito feliz por você estar acessando o canal Rede ADM. Não é possível subestimar a importância das habilidades e das competências dos administradores na busca por uma carreira de sucesso. E, além de relativizar o que é sucesso, pois cada um tem uma meta, cada um tem um objetivo, é preciso também compreender quais são essas habilidades e competências que mais são exigidas pelo mercado. Eu posso expor a minha opinião para vocês, e por certo farei isso, mas eu fui buscar ajuda de amigos, administradores também, que aceitaram colaborar com esse vídeo e vou enriquecer esse conteúdo com as suas diversas opiniões. Esses administradores têm formações diversas, trilhas profissionais ainda mais diversas e, por certo, trarão um colorido muito especial para esse nosso vídeo. E eu tenho certeza que ao final do vídeo você vai perceber que valeu a pena investir esse tempo e conhecer um pouco mais sobre as habilidades e competências do administrador. A primeira pergunta que formulei foi: qual a principal competência para ser um administrador de sucesso? No meu ponto de vista, um dos pontos que são importantes hoje, vou citar alguns, né, porque eu acho que não é apenas um, é você ter uma inteligência emocional, né, porque a gente vai lidar com diversas adversidades. Eu acho que saber tomar as decisões difíceis no momento exato, porque vão chegar sempre decisões importantes para a gente tomar e a gente precisa tomá-las com segurança. Aprender com os erros, porque às vezes a gente também vai tomar decisões equivocadas, ter humildade em reconhecer o erro e aprender com esse erro, né? Acho que saber negociar e ter uma visão ampla. A gente tem que entender um pouco sobre tudo, né, para ser um bom administrador. Ter uma visão macro, né, sobre todo o negócio que você está administrando. Eu acredito que hoje em dia, com tantas mudanças e variações que o mercado ele traz para a gente, um administrador de sucesso ele precisa ser principalmente resiliente, né? Ele precisa aprender a se adaptar aos diversos mundos e situações que aparecem para nós, né? E tornar isso uma oportunidade. E para que a gente consiga tornar isso uma oportunidade somente entendendo bem as coisas, se adaptando bem e principalmente se conhecendo, né? Eu acredito que para que algo dê certo, você precisa sempre ter uma crença de que você tem a capacidade, de que você pode fazer e que você só precisa aprender, né? É buscar realmente os recursos internos e somá-los com os recursos externos que a vida lhe proporcionar. A competência primordial é a comunicação. A comunicação escrita, a comunicação oral. Primeiro porque, se não tiver comunicação, nem existe organização. Já desde o seu princípio, você precisa ter a capacidade de comunicar qual a missão, quais os valores, qual a visão da organização. Sem comunicação, o administrador não constrói relacionamentos e você não faz nada sozinho. A comunicação interna para poder te fortalecer, para que possa fortalecer o seu autoconhecimento, a comunicação para que você possa criar relações interpessoais que venham favorecer a você enquanto administrador e a organização pela qual você é responsável, pelo departamento, pelo setor, ou até mesmo para poder fortalecer a sua carreira profissional, para poder melhorar a sua vida pessoal. Portanto, para mim, a principal competência é comunicação. O administrador ele precisa entender que não existe uma receita de bolo, né? E que a verdade dele não é absoluta, né? Então ele precisa perceber que em dado momento ele vai errar sim, né? Ele tem que ter a consciência de que ele tem que aprender com os erros dele. A comunicação também junto com a equipe, clientes, fornecedores é fundamental, pois essa comunicação, no momento que ela distorce, ela pode gerar uma consequência muito grande para a organização. Então a comunicação ela precisa ser efetiva, clara, direta,
E a questão de relacionamento, né? Os relacionamentos interpessoais hoje têm interferido bastante de forma positiva e ou negativa dentro das organizações. Então, a questão do relacionamento interpessoal, a comunicação efetiva e o aprender com os erros, eu acredito que são competências fundamentais para o administrador, além de outras. Ao meu ver, são 3 aspectos que eu foco na carreira, né? Que é a questão o primeiro é planejamento de médio, curto e longo prazo. O segundo é as relações pessoais, né? Seja ela network ou seja ela gestão de pessoas, que para mim é um dos pilares fundamentais para um administrador ter sucesso, né? Que ele depende muito das outras pessoas para poder fazer suas funções, então isso para mim é primordial. E o terceiro aspecto é a questão das finanças, né? Então hoje o administrador, principalmente nesse momento de crise, ele tem que saber controlar as finanças muito bem para que ele possa estar desenvolvendo, crescendo, melhorando a empresa e principalmente nesse momento de crise estar mantendo a empresa viva, né? Planejamento estratégico. Um bom administrador tem que saber planejar estrategicamente do início ao fim, traçando metas, objetivos, com eficiência e eficácia. Eu graduei em administração com ênfase em marketing e eu tinha muitas dúvidas sobre o que seria a carreira da administração, o que eu deveria fazer. Então, formulei mais uma pergunta para os amigos administradores que colaboraram com esse vídeo. Que dica você dá a quem está começando a trilhar a carreira da administração? Estude com afinco. Estude com muita vontade. Recomendo também compre livros. Aqui eu tenho os livros do meu autor que eu citei, que é o Michael Porter, como exemplo. Compre livros, leia bastante. Também recomendo que escreva sobre os assuntos que você está estudando. Se possível, faça parte de núcleo de estudos, de grupos de pesquisa, porque isso certamente vai fortalecer muito o seu conhecimento e lhe trará um diferencial. Não tenha a menor dúvida. É o que eu recomendo para qualquer um que vai estudar, que vai ingressar em qualquer profissão. Leia, pesquise, crie relacionamentos para poder ampliar sua capacidade de aprender. E estar participando de um núcleo de estudos, de um grupo de pesquisa, certamente fortalece e amplia muito a nossa visão. Para quem está começando a trilhar a carreira da administração, eu tenho algumas dicas que eu acredito que sejam fundamentais, né? Precisa manter, acima de tudo, contato com professores, com os colegas de sala de aula, né? Manter grupos de estudos é fundamental e também a questão do material, né? É muito fácil para quem está começando pegar o material didático e descartar, achar que não vai precisar nunca mais. Pelo contrário. A primeira dica que eu dou é criar um networking, né? Importante aí durante o curso. Eu acho que vai abrir muitas portas, um bom networking. Uma outra dica que eu também dou é se manter sempre atualizado nas leituras, ler bastante, né, sobre o tema administração, procurar as melhores leituras. E por último, a dica que eu dou também pensar em que especialização depois você fará, né, para agregar isso ao seu currículo. Depois que você concluir a administração, o que é que eu vou me especializar em gestão de pessoas, na área de marketing, na área de finanças. Então, acho que também pensar nessa segunda etapa ao longo do curso é importante. Monte sua própria empresa, planeje, desenhe, faça um planejamento estratégico da sua empresa. Esse momento de crise é importantíssimo. Para quem está começando, eu vou dizer que você estude muito, que você busque muito conhecimento, prepare muito, né, a sua pessoa. Nós aprendemos várias técnicas dentro do curso de administração, mas a gente tem que saber aplicar essas técnicas que a gente vai aprendendo, colocar elas em nossas vidas e principalmente trabalhar, né, com a nossa parte interna, nossa inteligência emocional, para que a gente seja realmente um administrador de sucesso, né?
Mas eu trouxe aqui para vocês um outro livro para indicar. É um livro que eu adquiri agora recentemente, estou gostando bastante. Esse livro ele aborda sobre 25 ferramentas de gestão, um guia sobre os conceitos mais importantes ensinados nos melhores MBAs do mundo. Então fica a dica também esse livro para vocês. Além de Joel Souza Dutra, certo? Eu apresento para vocês esse outro que também é uma delícia de leitura. Ficar atento nas oportunidades, principalmente no quesito do empreendedorismo, né? Eu acho que isso hoje é o que mais prega. No Brasil ele é muito difícil a gente estar empreendendo, mas é o caminho, né? Para que o administrador ele possa realmente estar fazendo toda a plenitude de suas funções, né? Não é só empreendedorismo, tem outras oportunidades em grandes empresas e em empresas boas, mas tem que ficar de olho nessas oportunidades para que você consiga desenvolver sua carreira, né? Outra questão que precisamos discutir é a exigência mercadológica sobre o profissional da administração. Então aproveitei aí a disponibilidade dos amigos administradores e perguntei: que incremento você sugere à carreira de um estudante de administração? É importante que o profissional de administração ele perceba a qual área ele mais se identifica, né? Eu, por exemplo, atuo muito com pessoas e no momento em que eu terminei a minha graduação, eu foquei na questão de gestão de pessoas, liderança e coach. Então é focar mesmo a área em que tem maior habilidade. E principalmente é necessário incrementar sua carreira através de especializações, né? Seja de cursos, inglês, francês, mandarim, todos em espanhol, todos esses cursos, projetos extracurriculares, principalmente projetos sociais. Hoje ele tem um diferencial muito grande na carreira do administrador. E tudo que você puder participar de palestra, conhecimento, isso é fundamental para incrementar as carreiras, né? Depende muito do que você planeja fazer, né? No caso, se você realmente quer ser administrador e busca ser um empresário, se especializar em algo dentro daquilo que você quer. No caso, no meu caso, eu trabalho com liderança. Então, eu venho buscando me atualizar e evoluir nesse sentido. Então, após cursos também que você possa fazer, ou participar de workshops, eu acho muito válido você poder participar de experiência de outras pessoas, né? Estar em meio de eventos e situações onde tenha outras pessoas que possam compartilhar com você o que elas passaram, como foi a experiência delas. Eu acho que essa troca é uma coisa que ajuda muito para quem está nessa área, para quem quer crescer, né? É aprender compartilhando histórias, ouvindo as histórias dos outros e também com as nossas próprias histórias. Faça uma pós-graduação que te agrade, faça o que você gosta, seja na área de finanças, marketing, na área de recursos humanos, mas faça uma especialização que te agrade. Um incremento para quem conclui uma graduação em administração certamente continue estudando. Faça uma pós-graduação, uma especialização, um MBA, um curso de mestrado, continue estudando. É o que eu recomendo, porque estar nesse ambiente acadêmico é muito importante, porque abre a nossa visão, fortalece os conhecimentos acadêmicos, que são importantes, e lhe dá oportunidade de construir novas relações para que você conheça pessoas que estão atuando no mercado de trabalho. É sempre importante. O que a gente não pode se permitir é estagnação. E isso em hipótese alguma. Agora, escolha alguma coisa das grandes áreas de administração ou qualquer administração que seja algo que você goste. Gestão de pessoas, marketing, estratégia, não sei. Cada um sabe escolher aquilo que é melhor para si, vai estudar, vai se aprimorar naquilo que você mais gosta. Eu sugiro que procure uma especialização que você se identifique, né? Hoje temos... a minha foi gestão de pessoas, eu achei muito válida, agregou muito à minha carreira, mas a gente tem várias hoje, controladoria e finanças, tem a parte de logística,
tem a parte de gestão estratégica de negócios, tem a parte de inteligência de mercado. Então, assim, o incremento é procurar uma especialização que você se identifique para você sempre dar o algo a mais, né? Então, procurar algo que você se identifique e mergulhar profundamente nisso para você se destacar dos demais. E para concluir esse vídeo, eu guardei a pergunta que não pode deixar de ser feita. Qual o erro que um administrador jamais pode cometer? O administrador tem que tomar decisões difíceis das empresas, do seu trabalho, da sua função, e principalmente quando ele está na linha de frente de gestão, as decisões cada vez mais ficam complexas. Mas, para mim, o principal erro de um administrador é ele ser omisso, ele não tomar as decisões que tem que tomar no momento certo. Ele pode errar, ele pode acertar, mas ser omisso, para mim, é o principal erro. É muito comum, né, quando se fala de gestor, de administrador, identificar essa questão da incoerência no que se fala e no que se faz. Então, de forma alguma, agir de forma incoerente, servir mesmo como liderança, como espelho, não subestimar, acima de tudo, a capacidade da concorrência. Pelo contrário, né, somos capazes tão quanto, o concorrente é capaz tão quanto a organização a qual eu atuo. Então é importante respeitar, né, o outro e achar que pode promover uma ação, fazer uma mudança sem estar presente. Né? O gestor, o administrador, o líder, ele precisa estar ao lado o tempo inteiro da sua equipe em suas ações para que o processo aconteça, para que o resultado também apareça. No meu ponto de vista, um erro que um administrador não pode cometer é a falta de gestão. Eu acho que fazer uma boa gestão, ter a equipe, o envolvimento da equipe, liderar pelo exemplo, né? Fazer com que as pessoas sigam ele pelo que ele faz, né? Não por querer impor, porque hoje existe muito isso de querer impor por causa de um cargo, porque é chefe, né? Então ter muita coerência, né? Liderar pelo exemplo. Um erro grave é você perder a gestão da sua equipe. Eu acho que ter a equipe na mão e liderar pelo exemplo é fundamental, né? É uma coisa que nenhum administrador pode deixar de fazer. Um administrador não pode cometer o erro de achar que ele pode fazer tudo sozinho. Né? Tudo na vida a gente precisa de ter pessoas, a gente precisa de saber delegar, né? De aprender a confiar nos outros. E na administração também é igual. Se você quer ter algo de sucesso, você precisa ter uma equipe de sucesso. E um administrador que peca nisso, que acha que tudo tem que estar na mão dele, que ele tem todo o poder e todo o conhecimento e não ouve, e se coloca de uma forma muito resistente a isso, ele tende a causar para ele ali alguns danos, alguns impactos negativos no negócio, principalmente de relação. Como eu hoje vejo dentro da administração, uma coisa muito importante é você ter estratégia, né? É você saber lidar, tendo resiliência, se adaptando, mas principalmente também você ter boas relações que tornem a sua caminhada evolutiva, né, que torne sua caminhada mais cheia de aprendizado e mais completa. Um deles para mim é não planejar, porque quando você deixa de planejar, você elimina a possibilidade de ser proativo e passa a ser reativo, vai fazer as coisas de acordo com o que o ambiente lhe apresenta. Outra coisa é não saber ouvir. É importante escutar as ideias que são consonantes com a nossa e as ideias que são dissonantes da nossa. É muito importante para que a gente possa ter um momento de reflexão. E outra coisa que o administrador não pode deixar de fazer, em hipótese alguma, deixar de estudar. O aprendizado é contínuo, é constante e o mercado muda a todo momento, portanto, o conhecimento é a grande moeda do século XXI e é algo que não vai mudar mais. Estudar sempre com análise crítica dos nossos estudos, das nossas pesquisas, buscando de fato um aprendizado. O aprendizado é você ter pensamento crítico, ser reflexivo
e encontrar as respostas. E as respostas surgem para aqueles que são capazes de elaborar boas perguntas. O administrador, ele tem que sempre se atualizar. Sempre. Lembre-se, o administrador é um generalista. Ele precisa estar antenado em tudo. Em dado momento, ele será um advogado, em dado momento, um contador. Em outro momento, ele vai trabalhar na área comercial, na área de marketing. Porém, quando houver necessidade de um especialista, contrate. Seja humilde. Espero que a contribuição desses amigos administradores seja útil para você pensar na sua carreira, escolher que caminhos trilhar dentro dos múltiplos caminhos que a administração nos oferece. Mas lembre-se, você vai precisar cruzar essas informações com seus interesses pessoais, com suas potencialidades, com seus sonhos. Afinal, ninguém é igual a ninguém. E todos nós estamos aqui por um objetivo único, que é sermos felizes. Então, busque o seu melhor caminho e com certeza você será um administrador de sucesso. Muito obrigado.